Boa tarde, com a graça e paz de Jesus. Eu vou, nessa tarde, o assunto que nós vamos falar essa tarde é a respeito da igreja, irmão. A palavra igreja, em toda a Escritura, só aparece a primeira vez em Mateus 16, versículo 16 a 18. É onde Jesus falou pela primeira vez que edificaria a sua igreja sobre a rocha que é Ele. Ali, ele interrogou os seus apóstolos, o que eles ouviam falar por fora a respeito dele, e eles disseram que um dizia que ele era o profeta Jeremias, outro era Malaquias, e outro era o profeta Daniel, e falaram diversos, e o João Batista. Ele perguntou: e vocês dizem que eu sou quem? Aí o apóstolo Pedro levanta e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Jesus anunciou que edificaria a sua igreja sobre a rocha que Pedro falou que ele era. Mateus 16, 18, foi a primeira vez que apareceu a palavra igreja. Em grego se chama eclésia, mas a nossa língua portuguesa é igreja. Então diz aqui, Mateus 16, 18, pois também eu te digo, essa passagem que eu já falei, está tudo escrito, está aqui. Mateus 18 a 17 já aparece, antes da igreja ser edificada, aparece Jesus instruindo as pessoas que tinham alguma demanda, alguma intriga com alguém, alguns desentendimentos, e ele explicou como os apóstolos iam se conduzir com essas coisas. Então, de fato, apareceu muitas. Aqui foi que a intriga de dois irmãos. Ele disse que levasse um para falar com ele, alguém, dois ou três. Se ele não ouvisse, esses dois ou três, porque a palavra de dois a palavra de a testemunha de duas ou três é que resolve qualquer situação. Eles não ouviram nem ouviram a igreja. Aí Jesus disciplinou eles. Em Atos capítulo 2, 47, aparece a igreja já depois que ela foi fundada, edificada no 50 dias depois da morte de Jesus, a morte e a ressurreição. Ele passou 40 dias aparecendo alguns dos apóstolos e a mais de 500 irmãos. E ele passou 40 dias, após os 40 dias, ainda comeu alguns favos de mel e uns pedacinhos de pão. Comeu nesse intervalo dos 40 dias, para que os seus servos acreditassem que ele não estava ali em espírito ainda, estava em carne. E depois disso aí, ele levou os discípulos lá a Betânia e acabou de dar mais as últimas instruções para que não se ausentassem de Jerusalém enquanto não fosse revestido do poder de Deus. E foi o que aconteceu. Ele subiu ao céu naquele dia, e 10 dias depois, Jerusalém estava repleta de gente de que foram todos os países que existiram naquela época. Foi quando o Espírito Santo entrou naquela casa, como se fosse um vento, como o som de um vento impetuoso, um vento impetuoso e forte, que entrou naquela casa e fez um movimento muito grande, com um língua de fogo. E aquele dia foi o dia da edificação da igreja, irmão, foi aquele dia. A igreja de Jesus foi fundada no dia de Pentecostes, o primeiro dia de Pentecostes após a morte de Jesus, entendeu? Foi ali a igreja fundada.
a igreja de Jesus que estou falando. Vou falar. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Em Atos 2,47, eles permaneciam já um grupo grande, a igreja tem crescido muito. Só no dia da fundação da igreja batizou-se quase 3 mil pessoas. E aí eles perseveravam em oração, no partir do pão, nas orações, e partiam o pão, comiam juntos, servindo a Deus com singeleza de coração. Então, prezado, acontece que quando ele terminou de edificar a igreja, ele aí deixou toda a responsabilidade com os apóstolos, entendeu? E nós vamos mostrar para vocês, após a edificação da igreja de Jesus, eles perseveravam na oração, o modelo das coletas voluntárias que eles faziam para ajudar os pobres, no Novo Testamento, não eram estipuladas, eram anônimas para ajudar os cristãos aonde houvesse necessidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E aí Deus fazia maravilha. Então, foi aqui. Aí em Atos capítulo 8 teve o batismo também de muita gente que Filipe batizava. Também no capítulo 9 foi o batismo de Saulo, de Tasso. Foi no batismo no capítulo 5. Passou-se pela Síria, os apóstolos tinham missão e seguiam por todas aquelas regiões. Em Atos capítulo 20 e 28, diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Aquele Príscila, que era companheiro de Paulo. 1 Coríntios 16, 19. A igreja da Síria vos saudam. E Efésios 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Jesus edificou. Viu? Está certo assim? Então diz aqui, Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. 1 Tessalonicenses 2,14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que está na Judéia. Então, estão em Cristo, que na Judéia estão em Cristo. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, Paulo escreveu aos diáconos que brevemente iria lá. Tinha muito tempo para fazer uma visita a eles, e mandava essa carta dizendo assim: envio essa carta, que brevemente irei ter convosco, mas se tardar, aí é aqui a palavra, mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus. Que casa é essa? É um templo de tijolo e pedra e com telha? Uma catedral? Que igreja é essa que o apóstolo Paulo fala? Precisa saber que igreja é. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus. Que casa é essa? É a igreja do Deus vivo, que é considerado casa de Deus,
templo do Espírito Santo e muitos outros nomes. Aqui diz também Filemon 2, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Está vendo? Congregava nas casas, meu prezado. Então, Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Viu, meu amigo? Viu, minhas amigas? Viu, meus amigos? Você que disse que tem que ir à igreja, né? Porque a igreja de vocês é um templo de tijolo. Aí vocês lá vão para debaixo dela como se fosse ali a igreja. A igreja de Jesus não é uma igreja de tijolo. Jesus edificou a casa de pedras vivas. 1 Pedro capítulo 1-5. Igreja de pedra viva. Então Hebreus 3:16. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Hebreus 12:23. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Essa é a igreja dos primogênitos, irmãos. Apocalipse 3:6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas da Ásia, né? Templo de morada do Espírito Santo. Vamos ver os templos que nós congrega? Jerusalém, Jeremias 4:7. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo de Deus é esse. Templo do Senhor é esse. Templo do Senhor é esse. Porque o templo do Senhor, ele já estava profetizando. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vocês buscais, o anjo do concerto, quem vos deseja, a quem vocês desejam. Vocês desejam o Messias, não é? Vocês desejam que o Messias venha para salvar vocês. E esse é o templo de vocês. Mateus 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Viu? Aquele templo de pedra. O primeiro templo, Salomão, filho de Davi, edificou na faixa de 985 anos antes de Cristo. No ano 532, por aí afora, foi derrubado pelo o imperador Nabucodonosor, rei da Babilônia. E vieram, depois de muitos anos, os profetas Ageu, Zorobabel e outros mais, e construíram um pequeno templo, só para referência. Aproximadamente 16 anos antes de Cristo chegar, Herodes pegou aquele templo e fez uma reforma e uma ampliação, gastou 46 anos, viu? E é importante dizer que 4 anos depois que ela foi terminada, os romanos vieram, derrubaram o templo, incendiaram, queimaram a fogo, mataram os judeus, quase todos que estavam lá dentro. O restante expulsaram para todas as nações do mundo. Por 1878 anos, nas terras alheias, vieram ser resgatados do seu país, sua pátria, no ano de 1947-48, após a Segunda Grande Guerra Mundial, viu? A Segunda Guerra Mundial e a formação da ONU, foi liberado eles voltar para sua terra.
Mateus 12,16. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Já repeti. João 2,19 a 21. Jesus entrou naquele dia lá no templo, expulsou os vendedores de pombo, de carne, cambistas trocando dinheiro. Fizeram uma feira lá dentro do templo, que até aquele dia, irmãos, o templo era respeitado. Mas com a vinda de Jesus, ele caiu no ano 70 logo e nunca mais construiu até hoje. Estão falando que estão querendo construir agora, mas aí é uma profecia. Se cumprir, disse assim, e disse-lhes, quando ele terminou de fazer tudo aquilo, ele ia saindo do templo, e aí, chegando mais adiante, foi cercado por um grupo de judeus. Que sinal você dá para ter feito o que você fez aí hoje? Queremos o sinal. Ele disse, derrubai esse templo, e em 3 dias eu edificarei. Eles disseram, foi construído em 46 anos e tu derruba em 3 dias, tu já constrói ele de novo? Ele estava falando do templo do seu corpo. Ele era o templo de Deus, era o verdadeiro templo, era Jesus. João 1,19, foi aqui que aconteceu o negócio. Atos 7,48, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como disse o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Não fez minha mão todas essas coisas, quer dizer, não fez o mundo. Então, aqui não é a palavra que tem lá em Atos capítulo 17, que Paulo estava falando realmente da idolatria dos moradores daquela cidade. Então, prezados, ele falou aquilo ali, dirigindo-se realmente aos ídolos, que Deus não congrega ou não aceita templo feito por mão de homem, que era aquelas imagens. Mas aqui em Atos capítulo 7, 48, é outra coisa. Aí agora é templo mesmo. Precisa ter cuidado de separar as coisas para não pegar e juntar um monte de conversa, de acontecimento e botar tudo num balaio só. A diferença está grande aqui, ó. Atos 7,48, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como disse o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? E qual é o lugar do meu repouso? Atos 17, que está aqui também, é a mesma coisa que nós já falamos. Que alguém mandou para mim um vídeo e falando que era um desaforo muito grande, não entender as coisas, mas eu estou me referindo à verdade, viu? 1 Coríntios 6, 19, presta atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que eu sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é templo do Espírito Santo. É santo. Corpo de Cristo. Mateus 26, João 2, 21, Romanos capítulo 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo e um só Espírito, um só corpo em Cristo. Está vendo? Porque nós somos um só corpo, irmão. A igreja é um corpo, sem número de membros, todos ligados a Jesus. Como ele disse, eu sou a videira verdadeira, lá em 16 de João, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver ligada em mim dá fruto, mas a que não tiver, corta e lança no fogo. 1 Coríntios 10, 17, porque vós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, que é a palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, 12 a 27, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só Espírito. É, irmão? Em um só. Então, ligado ao corpo. Auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios 5, 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Essa igreja do Deus vivo, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Hebreus 10, 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Que corpo é este? É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus, irmãos. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Colossenses 2,12, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes, do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Está falando do batismo figurado, a figura da morte da pessoa que vai se batizar, morrer com Cristo, sepultado com ele no batismo, com ele também ressuscitará. Hebreus 10, 5, pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta que não quisestes, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 9, então disse, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro era Josué e o segundo é Jesus. Porque Moisés não entrou na terra da promessa, quem entrou foi Josué. Tira o segundo, que foi Moisés. Tira o primeiro, que foi Moisés, e coloca o segundo, que foi Josué. A figura de Jesus. Tá vendo, irmão? Como é que é? Então presta atenção. Hebreus 13. Saiamos fora. Jesus foi sepultado fora da porta da cidade. Igualmente os sacrifícios eram feitos. E Hebreus 13 diz assim, por isso Jesus também, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, pois a ele foram fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a vergonha, o desprezo que Jesus passou lá no madeiro. Vamos levar saia dos arraiais, irmãos. Vamos saindo dos arraiais e vamos levando o vitupério de Cristo, um pouquinho do seu sofrimento que ele deixou para nós, irmãos. Essa parte é muito importante. Deus abençoe os irmãos
E prestem bem atenção o que foi acertado aqui, que não, o assunto aqui não é fácil, irmão, é coisa seríssima, seríssima. Aí a pessoa, para se engrandecer, achar que sabe tudo, fala tanta coisa e até reclamando as pessoas também, não pode fazer isso, irmãos. Nós temos que ter muito carinho uns com os outros, porque nós somos próximos uns dos outros. As religiões andam de costas um para o outro, são divididas como carne para panela. Só no Brasil, até 2019, só no Brasil. Sabe quantas igrejas já tem? Separada uma da outra? 178.511 igrejas. Jesus fundou todas elas é de Jesus. Por que fundaram elas? Interessado em quê? Você sabe, né? Você sabe o interesse, porque qualquer pessoa funda hoje uma igreja. Começa a reunir numa religião dessas aí e vê o bichão nadando dinheiro, lá, o chefe lá, o apóstolo, o pastor, o reverendo, enricando com casas luxuosas, deles tem até jatinho, era um pobre que não tinha nada, mas quando entrou na religião, e aí alguém se encosta por ali perto dele e ele não abre uma portinha para a pessoa, e a pessoa faz o quê? Chama um grupo de lá de dentro e diz, rapaz, vamos abrir uma para nós, que esse homem aí está milionário e nós trabalhando de graça para ele. Vamos abrir uma. Aí tira um pedaço daquela igreja, ganha e abre outra. Depois, mais para frente, esse aí faz o mesmo, os outros, e vai abrindo, e vai abrindo. E aonde vai parar tanto picotada de igreja? Aonde vai parar? Num dia só foi feita uma pesquisa, que no Brasil é fundada 16 igrejas. E Jesus fundou a dele no ano 33 da vida cristã. 33, Jesus fundou a sua igreja 10 dias após ele ter subido, ascendido ao céu. Deus abençoe a todos. Prestem atenção a esse vídeo. E nós vamos fazer também outro sobre o descanso em Jesus, e não no 7º dia, tá bom? Nós vamos mostrar também o descanso que Deus preparou para nós, que não é mais o 7º dia. O nosso descanso é Jesus, meus amigos. Viu? O sábado não é descanso. Não é o descanso que Deus prometeu para nós. Em Mateus 11, diz assim, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus trata nós com brandura, não quer nada nosso, nos dá de tudo, e além de nos dar a generosidade da terra, ainda nos oferece a vida eterna se formos fiéis até o fim. Tá bom? Deus abençoe vocês. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre essa parte aí, viu? Mostrar para vocês alguma coisa. Mas sobre o corpo, sobre a igreja de Jesus, se alguém quer acrescentar ou diminuir eu agora, não tem problema. Lá no Apocalipse 22, a pessoa vai acertar lá com o Criador, porque naquele dia não vai entrar na glória, na dispensação da graça, não vai entrar, porque acrescentou ou diminuiu. Está lá escrito. Está lá escrito em 4 de Deuteronômio, está escrito em 30 de Provérbios, está escrito também, e em Apocalipse 22. Testifico a todo aquele que acrescentar alguma palavra do livro dessa profecia, que Deus também vai trazer as pragas que estão sobre ele.
E quem diminuir, Deus riscará o seu nome do livro da vida e da cidade santa que está programado. Assim, queremos agradecer a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.